Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? Tomou e tendo dado graças, fez o quê? E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aí, meus queridos, até aí, olha aqui para mim. Eu preciso que você dobre sua atenção, tá bom? Olha para mim. A ceia, irmãos, a ceia do Senhor, a santa ceia que nós costumamos dizer, ela foi instituída por Jesus como uma celebração sacramental, é um sacramento a ceia. Momentos antes dele ir para o Getsemane, vocês estão lembrando disso? Antes dele ir para o Getsemane, ele reúne os seus discípulos, faz uma ceia com os seus discípulos, e ele institui a ceia. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala desse episódio onde Jesus encontra os seus discípulos, reúne com os seus discípulos, ceia com os seus discípulos. Eles relatam, esses 4 evangelhos relatam o episódio da ceia, em que Jesus estabelece como marco do sacrifício dele para a nossa salvação, e também como esperança que um dia estaremos eternamente na glória com ele. Eu posso ouvir um amém? Um dia nós vamos estar com ele na glória. E no texto que a gente leu, Paulo diz que ele recebe do Senhor. O que isso quer dizer? Paulo não aprendeu com os apóstolos sobre a ceia. Paulo não teve acesso aos evangelhos quando ele recebeu do Senhor esse texto que ele escreveu. O texto da ceia de Paulo, ele recebe diretamente do Senhor, e ele não tinha lido em lugar algum como foi que aconteceu aquele momento da ceia. E ele diz: recebi por revelação de Deus. Não foi homem que ensinou a Paulo sobre a ceia, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Então a ceia aconteceu com Jesus e os seus apóstolos, e o Espírito Santo revela a Paulo a espiritualidade da ceia. Ele não sabia como aconteceu, não esteve com Jesus lá, mas pelo próprio Espírito de Deus ele recebe essa revelação da ceia, e ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, eu não recebi de homem algum. E ele diz, todo esse texto que eu li com vocês na ceia, a primeira coisa que eu e você, irmãos, precisamos entender sobre a ceia, é que a ceia já foi, hoje não é mais. A ceia já foi um almoço, já foi um jantar, era chamada de festa do ágape. A ceia hoje não é mais um jantar, a ceia não é um lanche. Até mesmo porque, irmãos, é pequeno demais para ser lanche, né? Podia ser maior um pouquinho, né, o pão? Não é um lanche. A primeira coisa que eu e você precisa entender é que a ceia não é um almoço, não é um jantar, mas a ceia é um banquete. Diga comigo: a ceia é um banquete. Fala mais forte: a ceia é um banquete. Olha que interessante, como é que funcionava em Israel na época de Jesus. Quando um rapaz ele queria casar, olha que interessante isso. Quando um rapaz ele queria casar, ele fazia bem assim. Ele escolhia a noiva, escolhia a menina. E aí quando ele escolhia a menina, ele não ficava beijando na boca da menina. O que ele fazia? Quando ele escolhia a sua noiva, ele saía
ia preparar as coisas para o casamento. Então muitas vezes demorava dias ou talvez meses para conseguir a preparação do seu casamento, porque era festa de 7 dias. Imagina aí um churrasco de 7 dias. Quando um rapaz assumia esse compromisso de noivado, na época de Jesus ele fazia isso. E o que ele fazia? Ele pegava uma medalha, deixava uma medalha com a sua noiva, ou uma parte da medalha com a sua noiva. Olha que interessante isso. E levava a outra parte com ela. Ou então ele deixava uma medalha com essa noiva e pegava uma outra medalha para levar com ela. E naquela medalha, ela estava escrita bem assim: consagrada a mim. Naquela medalha estava escrito. Então ele fazia uma medalha, pegava uma medalha, entregava à moça e estava escrito consagrada a mim. E ele levava essa outra medalha consigo também. Enquanto ele estava fora, ele escolhia um amigo. Diga comigo, um amigo. Ele escolhia um amigo para tomar conta da noiva. Como é que isso funcionava, pastor? Como ele não poderia ter acesso à noiva, ele escolhia esse amigo, e o amigo fazia essa transição, aquele cupido, né? Então um amigo ia até o noivo e falava, pegava notícias do noivo e levava para a noiva. Olha para isso que interessante. Então todas as vezes o amigo não ia por conta própria até a noiva, somente quando o noivo queria, ele falava assim: ô amigo, vem cá, leva notícias para minha amada lá, por favor. Olha, diga que está assim, que está assado, que está cozido, estou fazendo isso, estou fazendo assim, estou fazendo assado, estou fazendo cozido. Então esse amigo todas as vezes acionava o noivo, e ia até, olha que interessante isso, ia até a noiva e dizia: olha, vim trazer notícias do seu noivo. E ele também pegava notícias da noiva e levava para o noivo. Só que todas as vezes que o noivo mandava o amigo ir até a noiva, ele não chegava lá de mão abanando, ele tinha que mandar um presente para a noiva. E não podia ser bombom, não podia ser flores, não podia ser da loja de R$1, não podia ser do R$1,99, não poderia ser bijuterias. Todas as vezes que o amigo ia até a noiva, tinha que levar joias. As mulheres estão aqui, digam amém, mulheres. Fala amém, mulheres. Então, o amigo, todas as vezes que chegava até a noiva, ele não poderia chegar com a mão abanando. Olha que interessante. Por que essas joias? Essas joias seriam as joias que essa noiva usaria no dia do casamento. Então, quanto mais joias ela recebesse, mais adornada ela estaria no dia do seu casamento. Se a noiva no dia do casamento não tivesse joia alguma, todas as pessoas olhariam para ela e não culpariam a noiva, culpariam o noivo, que é mão de vaca, ou porque não tinha condição de dar joia suficiente para ela. Olha que interessante isso. Então todas as vezes que o noivo mandava o amigo ir até a noiva, ele mandava joias, ele mandava adornos, ele mandava enfeites, para que no dia do casamento a sua noiva estivesse maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E quando eu trago isso para a igreja, para a espiritualidade, o que isso quer dizer? Mas antes que eu me esqueça, só que todas as vezes que essa noiva recebia o seu amigo, ela também não poderia receber o seu amigo de mão abanando, ela tinha que fazer um banquete. Ela tinha que fazer comida para o seu amigo, para que o seu amigo desse o feedback ao noivo, para que o rapaz que foi lá almoçar ou jantar, ou sei lá o que foi fazer na casa dessa noiva, chegasse para o noivo e dissesse: olha, a menina é boa, fez uma buchada de bode, fez um mocotó, fez uma costelinha com oropronobis, fez um pastel frito com caldo de cana, fez uma lasanha, fez uma feijoada da Paula, maravilhosa. Então todas as vezes que a noiva recebia o amigo, ela tinha que preparar um banquete, para que essa noiva levasse relatórios, para que esse amigo levasse relatório dessa noiva, de como essa menina era em casa, se iria conseguir cuidar dos filhos, se iria conseguir cuidar dele, se iria conseguir cuidar da casa e essas coisas todas. Pastor, e o que isso espiritualmente quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que nós, a igreja, nós somos a noiva. Jesus é o noivo, e Ele deixou um amigo tomando conta da gente. Fala o nome para mim desse amigo aí, quem é? O Espírito Santo. E o noivo disse: vou preparar-vos lugar.
Mas vocês não vão ficar sozinha. Vocês não ficarão sozinhos. Deixarei meu amigo tomando conta de vocês. E enquanto isso, eu vou mandando presentes para vocês. Quais são esses presentes? Dons do Espírito, frutos do Espírito, para que quando chegarmos naquele dia, a igreja esteja completamente adornada para o noivo. E esse momento aqui é o que, pastor Wellington? Esse momento aqui é um banquete. É o feedback que o noivo, que o Espírito Santo está levando para Jesus, dizendo: olha, o pessoal lá da Raimundo Campos 110, sua noiva, se reuniu domingo de manhã, e eles fizeram um banquete lá, noivo. Quando você encontrar com essa noiva, você vai ficar encantada, porque ela está ficando linda. Ceia é um banquete. Ceia é o momento onde a noiva presta um culto ao noivo, e o Espírito Santo vai ajudando a noiva e vai levando até Jesus. Jesus, a noiva está sendo preparada, a noiva está sendo adornada, a noiva está sendo cuidada. Ceia quer dizer isso, banquete. Só que a ceia também, irmãos, nos leva a 3 coisas no passado, no presente e no futuro, muito cruciais, que a gente não pode esquecer jamais. Quando você traz isso para esse momento, há 2 coisas que acontecem no passado na ceia. Paulo informa que a ceia é um memorial, é aquilo que te traz a memória. Mas o mais interessante disso aqui tudo, a ceia é um memorial. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Diga comigo assim, irmãos, em memória. Irmãos, em memória é diferente de in memoriam. In memoriam é aquela pessoa que morreu e que não pode estar mais no nosso meio. In memória é alguém que morreu e que não pôde mais estar com a gente, e a gente só sente aquela saudadezinha, mas a gente sabe que está lá enterrado. In memória é para um morto que não vive mais e que não tem como estar entre nós. Mas em memória é diferente. Em memória é para aquele que morreu, ressuscitou ao 3º dia e está no nosso meio. Nunca será em memória, será sempre em memória. Ele está aqui, está vivo, e a presença dele é real no nosso meio. O sentido é ele estar presente convosco no momento da ceia com a sua igreja. Olha que maravilha isso. É em memória, em memória, em memória. Memorial no sentido de que Jesus está presente. O Cordeiro está entre nós com as suas marcas, na cabeça marcado pela aquela coroa de espinho, as suas mãos pelos cravos, o seu lado pela lança, mas a morte não conseguiu segurá-lo, o inferno não conseguiu segurá-lo. Ele está no nosso meio, é Deus conosco. A mesa posta no momento onde desfrutamos do pão e do vinho. Estamos celebrando Jesus na sua morte, mas celebrando de verdade, porque o noivo ressuscitou. A ceia no passado é isso, é memorial, é em memória de alguém que está vivo. A segunda expressão no passado da ceia, irmãos, ela é uma expressão de ação de graças. Isso aqui é maravilhoso. Jesus pega o pão, levanta, e o que ele faz? Dá graças ao Pai. Oh Pai, e tendo dado graças, partiu. Gratidão é uma expressão de ação de graças. Havendo tomado o pão e havendo dado graças, partiu. Olha, irmãos, coração que não consegue reconhecer o sacrifício de Jesus não pode participar da ceia. Se o seu coração não consegue ser grato pelo que Jesus fez por você, você não pode participar da ceia. Se você não reconhece o valor do sacrifício, é complicado você participar da ceia. Para essas pessoas que não têm gratidão pelo que Jesus fez, isso vai ser apenas um pedaço de pão de, 1 centímetro. E aquilo vai ser apenas um pedacinho um pouquinho de suco de vinho, onde a garrafa vai estar na casa de vocês depois, uma garrafa verde com a tampa vinho. Quantos tem essa garrafa em casa, irmão? Deixa eu ver aqui. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe vocês.
Para quem não é grato, irmãos, esse é o momento onde é apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Para quem não tem gratidão, ação de graça no seu coração, vai ser sempre isso. O coração que não reconhece o sacrifício não entenderá a grandeza do que Jesus fez por nós. Isso eu explico a vocês daqui a pouco, 19 horas, melhor sobre isso. O coração que não reconhece o sacrifício não entenderá a grandeza do sacrifício de Jesus. Não falta hoje não, traz mais um às 19 horas, tá? 19 horas. Todas as bênçãos, irmãos, recebidas por nós igrejas, todas as bênçãos que nós recebemos com a igreja, passou primeiro pelo que Jesus fez na cruz. Você é abençoado hoje, ou será abençoado eternamente, pelo que Jesus fez na cruz. Se não acontecesse o sacrifício dele na cruz, você não seria abençoado. Todas as bênçãos recebidas, por quê, pastor? Porque nada é por merecimento, irmãos. Nada é por merecimento. Pastor, eu recebi a bênção porque eu paguei o preço. Pagou não. Você não consegue pagar não, senhor. Eu paguei o preço. Quem pagou o preço foi o noivo. Não é porque você merece. É porque o que ele fez na cruz abriu uma porta enorme para a sua vida. É assim que funciona. Pastor, é assim que funciona. No máximo que você fez foi lá buscar. Foi tomar posse daquilo que já foi liberado para a sua vida. Você nunca vai conseguir pagar preço, nada de espiritualmente falando. Você não consegue. O que a gente faz na ceia é reconhecer que o que ele fez por mim é o que me traz bênção, e a partir daí o que Jesus fez por mim é que eu sou abençoado. Fala comigo, eu sou abençoado pelo que Jesus fez por mim. Fala aí. Se você começa a achar que pelo tanto de oração que você faz, você foi abençoado, é complicado. No máximo, irmãos, dos máximos, Deus te ouve porque você orou por um irmão. Você foi Cristo para a vida de alguém. Quando a gente ora para nós, a gente é Jesus, mas quando a gente ora pelo outro, a gente é Cristo. E Deus costuma ouvir a oração de Cristo. É assim que funciona. A partir do sacrifício de Jesus é que recebemos a bênção. Isso nos faz ser gratos. Obrigado, Jesus. Ser gratos. E aqui eu começo a perceber, irmãos, que eu agradeço pouco pelo que Ele nos dá, pelo que Deus nos dá. Aqui eu começo a perceber que nós como igreja, a gente agradece muito pouco. A gente é pouco grato pelo que Deus fez por nós e pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A gente reclama demais, irmãos. Irmãos, a gente murmura demais. A gente resmunga demais. A gente não tem contentamento com nada. Que tipo de perfil é você? Você é grato pelo que você tem, ou você é murmurador porque você não conseguiu aquilo ainda? Ou você é um reclamador? Durante um dia inteiro, você mais reclama, você mais pede, ou você mais agradece? Quem é você? Você já prestou atenção que a gente reclama de tudo? Que a gente reclama do calor, que a gente reclama do frio, que a gente reclama disso, reclama do Bolsonaro, reclama do PT, reclama do pastor, reclama do som, reclama da roupa, reclama que está gordo, reclama que está magro, reclama e pede. Qual foi a última vez assim que você parou só para agradecer a Deus? Senhor, obrigado. Irmãos, presta atenção quem você é hoje, quem você era. Quem você é hoje, quem você era. E aqui eu começo a perceber que a gente agradece pouco. Se a gente começasse a agradecer mais, eu acho que a gente recitaria um texto, uma musiquinha de um velho compositor que dizia bem assim, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizia de uma só vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você fosse contar as bênçãos,
Quantas Deus já fez na sua vida? Ah, irmão, você não pedia mais nada. Será que você é grato? Você parou já para somente meditar no que Deus já fez na sua vida? Pega no seu irmão e fala assim: seja grato, meu irmão. Fala com ele assim: seja grato. Fala do outro lado assim: seja grato. Quem estiver atrás fala assim: seja grato. Fala quem estiver à frente, toca nele assim: seja grato. Então duas coisas na ceia. A primeira, que ela é um memorial. Duas coisas na ceia no passado. A primeira, que ela é um memorial. A segunda coisa na ceia é que é uma ação de graças a ceia no passado. No presente, qual é a importância? E aqui começa a doer só um pouquinho. No presente, a ceia fala de comunhão. Comunhão com Cristo, com seu sacrifício e com o corpo que é a igreja. Diga quem é a igreja, diga para mim quem é a igreja, diga nós. Comunhão com Cristo e comunhão com a sua igreja. Se eu e você não tem comunhão com o corpo de Cristo, com a noiva, como igreja, irmãos, esse não é o momento para a gente. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, a ceia não é para mim. Se eu e você não tem comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, participar da ceia é mentira. Porque ela fala de comunhão. 1 João 1:3 diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Comunhão, irmãos. João está dizendo que a gente tem a comunhão tão grande em Deus. Esse é o mandamento que eu lhes dou: ame uns aos outros. E ele diz bem assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que odiou a mim primeiro. No presente, a ceia é um ato de comunhão. Jesus está dizendo que a nossa comunhão com Ele não será tão íntima e tão real que o mundo talvez não, que o mundo nos odiará. Porque a nossa comunhão é com a vida de Jesus e com a sua morte e sua ressurreição. Se você não está em comunhão com um irmão seu, é necessário que você corrija isso, meu filho. Se há ranhura na sua relação com o seu irmão, você tem que consertar isso. Se você está de mal do seu irmão, se você está brigado com o seu irmão, se você está bravo com o seu irmão, se tem uma rusga com o seu irmão, você precisa consertar isso. É um corpo só, é um Jesus só, e a comunhão está exatamente: pastor, mas ele que me feriu. Não interessa quem feriu. Quem é mais inteligente pede perdão primeiro. Quem é mais Cristo pede perdão primeiro. Quem é anticristo espera receber o perdão. Como é que está a comunhão de você com seus irmãos? Com a sua igreja, com a sua irmã, aquela pessoa que falou uma coisa que você não gostou de ter ouvido, aquela pessoa que fez uma coisa que você não gostou que ela fez com você, ou que nem fez nada, mas você não tem comunhão com essa pessoa. Como é que está isso? Se eu e você tem ranhuras na nossa comunhão, você precisa consertar isso, porque ceia fala de comunhão do corpo, com o noivo, com Jesus Cristo. Então, irmãos, se eu não suporto meu irmão, se eu tenho ranhuras na minha relação com meu irmão, eu preciso consertar isso. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu nem imagino o que ele fez com você, mas eu sei o que você tem que fazer com ele. Plantar a mão na orelha dele, pastor? Não. Se humilhar e ser Cristo para ele, ser Cristo para ela, é assim que funciona o Evangelho. Qualquer outra coisa diferente disso é técnica. O Evangelho é você ser Cristo para alguém. Tem que consertar assim, uma por uma. Ceia fala de comunhão. Tem alguém aqui nessa manhã que você precisa perdoar, de pedir desculpa, de dar um abraço apertado e dizer: oh, eu estou sendo transformado.
estou sendo transformada, vai aguentando aí. Comunhão também fala, irmãos, de aliança. Oh, isso aqui é maravilhoso. A primeira coisa no presente é comunhão e a segunda é aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Engraçado, antigamente, eu não lembro o século que foi, os orientais, eles tinham uma forma de fazer pactos de sangue que era impressionante. O pacto de sangue, ele valia mais do que um contrato registrado em cartório. Como é que funcionava o pacto de sangue? Dois amigos sentavam um de frente para o outro. Olha que interessante isso. Um amigo sentava de frente para o outro e cada um trazia um cálice com a bebida ou com um vinho. Então, quando eles iam fazer um pacto de sangue, eles faziam um corte no corpo e derramavam ali naquela taça de vinho 2 ou 3 gotinhas do seu sangue. E naquele momento eles trocavam o cálice. E quando eles trocavam o cálice, cada um bebia o sangue do outro. Bebia a taça de vinho com aquelas 2 ou 3 gotinhas de sangue do outro. E o que isso estava querendo dizer, pastor Wellington? Quando eles encerravam, melhor dizendo, quando eles encerravam aquele ato, eles olhavam um para o outro e diziam: a partir de agora, eu estou com você e não abro mais. A partir de agora eu tenho uma aliança de sangue com você. Isso quer dizer que os seus inimigos serão meus inimigos, que os seus amigos serão os meus amigos, que se você estiver doente, é eu que vou cuidar de você, e que se você morrer, é eu que vou cuidar da sua família. Se você for ferido, é eu que vou cuidar de você. E aquele que dentre nós quebrar essa aliança, morrerá, será punido com a morte. Então, aqueles 2 homens estabeleciam aquela aliança tão forte, que nada quebrava. Nada quebrava, a aliança de sangue. Quando Jesus diz que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está dizendo: essa aliança não é material, essa aliança não é física, ela é espiritual, ela é eterna. Ele está dizendo que por meio dessa aliança, eu cuido de vocês, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, e será uma eterna aliança. Por que ele usa essa expressão nova aliança? Porque todas as outras alianças que o homem fez com Deus, eles não suportaram, eles quebraram. Todas as alianças no Velho Testamento, irmãos, elas foram quebradas. Nenhuma o homem conseguiu cumprir a sua parte. Porém, Deus precisava fazer a parte dele. Quando chegava o homem de fazer a parte do homem, o que acontecia? O homem não conseguia fazer, então a aliança era quebrada. A nova e eterna aliança é Deus fazendo a parte dele, e é Deus fazendo a parte do homem. Isso quer dizer que a nova e eterna aliança, aquela feita na cruz do Calvário, nunca mais será quebrada. A ceia representa no passado, a ceia representa no presente, mas a melhor parte é agora, irmãos. O que a ceia representa no futuro? Passado, ela fala de memorial, a memória de alguém que está vivo, fala de ação de graças. Presente fala de comunhão, de relacionamento em Cristo e de aliança de sangue. No futuro, esse momento de cear, irmãos, aponta para a volta de Jesus Cristo. Irmãos, redobre a sua atenção aqui agora, essa parte maravilhosa. No futuro, a ceia aponta para a volta do Rei, para a chegada do Rei, aponta para a volta de Jesus, aponta para aquele que um dia voltará para arrebatar a sua igreja. Agora começa a ficar melhor ainda, irmãos. Quem não crer no arrebatamento não deveria participar da ceia, porque ela representa as bodas do Cordeiro. João 14, de 1 ao 3, diz bem assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que
vocês estejam onde eu estiver. E sabe o que é mais extraordinário, irmãos, disso tudo? É que a volta de Jesus pode ser hoje. Isso me bate o coração assim, uma alegria. É que a volta de Jesus pode ser agora. A volta de Jesus pode ser exatamente nesse momento onde eu estou falando aqui agora, que o noivo vem buscar sua noiva. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. A gente não fala mais sobre isso. Por quê, pastor? Porque muitas vezes não é o que a gente quer de fato. O que a gente quer de fato é que Deus nos dê mais conforto nessa terra. Você não é dessa terra. A gente não gosta muito de falar que Jesus está voltando, porque o que a gente quer é um conforto a mais aqui em vida. É um carro melhor, é uma cadeira mais confortável, é comer e não ter que engordar. Não precisa vir não, Jesus, basta apenas realizar meus sonhos, basta apenas fazer minha vontade. Não precisa vir não, Jesus, basta apenas que minhas contas estejam em dias, basta apenas minha casa própria. Nós esquecemos de um detalhe, irmãos: Jesus está voltando e pode ser hoje. Abacuque diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Jesus vem, e a ceia é essa declaração que Ele vem. E Paulo acalenta os irmãos de Tessalonicenses, aos irmãos lá em Tessalonicenses. Os irmãos estavam tão tristes porque tinham irmãos morrendo, tinham irmãos que estavam mortos, estavam morrendo. Aqueles irmãos estavam tristes, e eles falam bem assim para os seus irmãos. Tessalonicenses 4, do 14 ao 18, diz bem assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus também trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos com os que morrem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha para isso. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está querendo dizer? Irmãos, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, nós nos encontraremos nas nuvens. Sabe a irmã Sebastiana, que partiu para a eternidade? Irmão Zé Fernandes, o irmão Zé Maria, eles ressuscitarão, nos encontraremos nas nuvens com eles. Irmão, mas vai ser tanto crente, tantos lavados e remidos, vai ser tanta gente, vai ser tanta gente ali. Se Ele voltar agora, nós encontraremos com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, e naquele dia nós veremos como Ele é. Irmãos, hoje nós vemos a Jesus pela fé, mas quando encontrarmos com Jesus, nós veremos pelos olhos. Nós o veremos tal qual Ele é. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que Jesus é. Porque por agora está no campo da imaginação, está no campo da fé. Mas quando Ele voltar aqui nos encontrar, e que encontrar sua noiva nas nuvens, eu vou olhar para Jesus. Cara, e eu provavelmente não terei palavras para expressar a beleza dele. Hoje nós adoramos a Jesus por fé, naquele dia não mais será por fé. Nós o veremos tal qual Ele é.
E como eu tenho curiosidade de saber como é que é Jesus. Hoje, os diáconos nos entregarão, os obreiros nos entregarão, olha que maravilha isso. Nos entregarão os elementos da ceia, o pão e o suco, o pão e o vinho. Olha para isso. Mas no dia que estivermos com Jesus, Diego, não vai ter diácono servindo ceia não. O próprio Jesus nos servirá. Aleluia, aleluia. Naquele dia Ele mesmo nos servirá. Imagina aí, Apocalipse 1:13, algo semelhante ao Filho do Homem, com a veste branca chegava aos seus pés e um cinturão de couro ao redor do seu peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não será mais o pastor Wellington e o pastor Paulo que dirá: comemos dele todos no nome de Jesus, ou bebamos dele todos no nome de Jesus. Ele mesmo dirá: tomai, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Se coloquem em pé, meus irmãos, se coloquem em pé. Olha para cá. Olha para cá. E o cálice, pastor? Mateus 26 e 29, olha o que ele deixou escrito lá. Eu lhes digo que agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus estava bebendo pela última vez a vide, o fruto da videira, até que ele beberia novamente com a sua noiva, com a sua igreja. Enquanto a gente ceia, irmãos, eu tenho uma impressão, mas isso é a impressão do pastor Wellington, que Jesus olha para nós e diz: estou esperando vocês aqui comigo. Que Jesus olha para nós e diz: cumprirei todas as promessas que eu fiz para minha noiva. Todos os anjos estarão lá, Claudiane. Olha para isso aqui que é assustador. Todos os anjos, as hostes celestiais estarão lá, mas nenhum dos anjos participarão da ceia. Quem participará da ceia, Pedrinho? O banquete será preparado somente para os redimidos pelo sangue. Os anjos estarão lá, os serafins, os arcanjos, e nós, os que estivermos redimidos, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, estaremos no banquete com o noivo, e o noivo nos servirá, e os somente os redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, receberá o noivo. Eu imagino Jesus nos servindo e olhando para a mão dele, vendo as marcas. Naquele grande dia, e aqui assusta mais ainda, naquele grande dia, um coral cantará. Um coral vai se apresentar. E eu suspeito que esse coral se chamará Os Redimidos pelo Sangue do Cordeiro. E eu farei parte desse coral. Você fará parte desse coral. Aqui, se sua voz é de taquara rachada, fica tranquila. Fica tranquilo, porque o regente é o próprio noivo. Quem regerá esse grande coral é o próprio noivo. Eu imagino que quando ele levantar as mãos, a noiva olhará as marcas do que ele fez na cruz do Calvário por nós. Naquele grande dia, um coral se apresentará. O título do louvor provavelmente será O Cântico do Cordeiro. Mas à noite eu também falo mais disso para vocês.
E eu suspeito que o próprio noivo será o regente. Irmãos, nesse momento a Bíblia diz que quando os redimidos pelo sangue do Cordeiro for cantar, toda a terra, todos os seres criados, olha para mim, olha aqui para mim, calarão a boca para ouvir o coral cantar. Os anjos pararão, as hostes no céu, na terra, debaixo da terra, as criaturas pararão, e a noiva, os irmãos, nós estaremos lá, com o noivo na nossa frente, cantando e cantando e cantando. Nessa hora tudo ficará em silêncio para ouvir a voz dos redimidos pelo sangue do Cordeiro cantando. Só o coral cantará. E Apocalipse 7:2 diz que depois que esse coral cantar, depois que o louvor acabar, todos os seres dirão bem assim: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Depois que a igreja, que os redimidos cantarem, todas as criaturas e os seres dirão amém, 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 amém. Você consegue ver isso aí? Você consegue ter um lampejo da eternidade? O coral cantará, o coral cantará. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sobe, Diego, sobe, continua. Estenda as vossas mãos. Oxalá que Deus vos abençoe, que alargue as vossas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre vós e vos livre do mal, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Porque a vitória de quem? É nossa. A vitória de quem? É nossa. Pelo sangue De Jesus. Dá um abraço no seu irmão, que Deus te abençoe. Até mais 19 horas.